Fala nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla. Vamos agora com o News Sport, Mauro César, Danilo, Casão, Tirone. Com o fim dessa janela, um gráfico do balanço do Flamengo e Palmeiras, os gastos, as receitas, quem investiu mais. Crédito de imagem ao Wall Sport, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like. Vamos conferir. Sobre o assunto que movimentou o último dia da janela de transferências, São Paulo tentou, vai, não vai, o jogador quer, agora vai, recusou não sei quem para jogar no São Paulo, ficamos até 23h59 tentando de todas as formas, mas não. Marcos Leonardo não será jogador do São Paulo. Acho que vai ser um roteiro mais ou menos esperado, né? Eu acho que esse dia de ontem diz muito sobre a cobertura que a imprensa esportiva faz da janela, especialmente da reta final. É criado um clima de tempo real de uma coisa que não existe. Não existe uma notícia a cada 5, 10 minutos sobre uma negociação do jogador. As pessoas não ficam falando o dia inteiro, né? Vai aqui, não. Ontem eu cheguei a ver uma coisa bizarra, cedo ainda. Um repórter colocou uma informação, que não tinha informação na verdade, só atualizando os seguidores ávidos por alguma informação real, que tinha conversado com alguém e que até agora estavam tentando. Aí botou um printzinho ali da conversa, só sem identificar, só uma frasezinha. Aí um comentário, logo nos primeiros comentários de embaixo, olha, já tem meia hora que você falou com ele, dá para você mandar outra mensagem. Quer dizer, ele está falando com alguém aqui no São Paulo, que está falando com alguém, supostamente falando com alguém que está lá na Arábia, ou sei lá onde, para ver se fala com um sujeito que é o cara que assina lá o papel lá e autoriza lá no Al Hilal. Então, assim, as pessoas ficam loucas achando que não é assim, gente. Não fica acontecendo em tempo real uma negociação. Sabe, não é uma reunião, sabe aqueles filmes assim, quando vai ter um filme de guerra, vai ter um ataque, aí junto o presidente, todo aquele secretariado, os ministros, todo mundo se reúne e ficam horas ali discutindo. Não é assim. As coisas não são assim. Mas o que acontece da audiência, muita gente vive só disso, tem muito repórter que só vive disso, não tem nenhum constrangimento, a profissão é desrespeitada. E assim, a única jornalista brasileira, se tiver algum, me digam, eu não vi mais ninguém, que procurou o Al Hilal foi a Raíza Simplício, que é lá do Rio de Janeiro, que tem o seu dia a dia mais voltado para o Flamengo e que falou com o Al Hilal e escreveu ontem, ó, não vão liberar o jogador, porque não querem liberar o jogador assim. Ouviu o Al Hilal. Não liberaram o jogador. Ontem chegou a ouvir coisa assim, não, o Al Hilal está enrolando. Como está enrolando? O jogador é do clube saudita, está enrolando o quê? Eu não sou obrigado, se eu sou o clube, a ceder ninguém. Não, mas ele não foi inscrito. Quantos jogadores aqui no Brasil não são inscritos, por exemplo, na Libertadores? Porque você tem um limite. Agora até ficou mais fácil escrever muita gente, que desde a pandemia eles ampliaram, né, o número para um número, nem sei qual é agora, mas é bem grande. Ampliaram na pandemia. Antes, no tempo que o Casão ainda era jogador de futebol profissional, eram 20 e poucos nomes, e a numeração era fixa, e nós não utilizávamos numeração fixa. O Danilo talvez nem lembre disso, eu não tenho pego essa fase. Nos times de futebol. Então o carioca, o brasileiro, era de 1 a 11. Sim. E se o Casão jogasse, ele era 9. Se o jogou de 8 também, né, Casão? Joguei. E se circunstancialmente estivesse no banco um dia, ele ia entrar com a 14, a 15, 16. E só tinha até isso aí, 16, 17, 18. Não tinha 44, 37. Na Libertadores a numeração era fixa, já naquele tempo, porque era aquele de 20 e poucos jogadores e acabou. Né? E muita gente ficava de fora. Tem jogador que não é relacionado. Isso não é argumento. Até isso eu vi também, não. O jogador pode recorrer à FIFA, não é porque ele está recebendo tudo direitinho. Se inscrito ou não tem nada a ver com a escolha do time. A não ser que ele tivesse colocado no seu contrato que ele vai ser inscrito em todas as competições. E eu estava numa conversa na noite de segunda-feira com o Tirone e com o Arnaldo e até falei, olha, eles podem alegar que vão escrever na Copa da Ásia. E isso também foi especulado ontem, cedo pela manhã, por alguns jornalistas sauditas. Isso aconteceu com o Neymar. Isso, o exatamente, Jorge Jesus. Anteriormente. Então, assim, o que se criou uma coisa meio fantasiosa, tá? Que iludiu o torcedor de São Paulo, que passou um dia inteiro, e mais um pouco, né? Com essa ideia. Aí vem, não, ele vai ganhar menos. Gente, vai ganhar menos. Eu só acredito se o jogador disser, se eu ver um documento. O jogador não vem ganhar menos, gente. Isso é a historinha do Boitatá. O único que veio ganhar pouco, salário simbólico, que eu me lembro aqui no Brasil, e não é obrigação do jogador ganhar menos, não. Ele tem que ganhar o que ele vale. Ele é um profissional. A história é de ganhar menos, é casa de caridade. Agora, se ele quiser, eventualmente, eu quero devolver ao clube que me formou alguma coisa. Então, eu quero jogar pelo salário que eles podem me pagar, porque eu quero ajudar o clube numa dificuldade. É legítimo, até nobre, né? No Brasil isso não é comum, na Argentina às vezes acontece. Mas quem fez isso foi o Juninho Pernambucano no Vasco. Ele ganhava um salário simbólico lá no Vasco. Ele queria ajudar o Vasco. Mas normalmente não é o que ocorre.
E você vê, por exemplo, no próprio São Paulo. O Lucas veio para cá emprestado, ajudou o São Paulo e tal, ganhou a Copa do Brasil. Diziam que ele ia para os Estados Unidos. Não foi. Ele ganhou um salário simbólico do São Paulo? Não, ele ganhou um salário de mercado. É o maior, não, é um dos maiores do clube. O Oscar tinha uma coisa mal resolvida, porque ele entra na justiça, ganha, vai para o Internacional, Chelsea, China. O Oscar era um dos mais bem pagos jogadores do mundo por anos. Imagino que o Oscar tem uma vida financeira estabelecidíssima, né? Muito tranquila. Ele veio para cá para ganhar um salário simbólico. Então, assim, Casão, quanto o São Paulo pode me pagar? X, digamos, 300 mil reais. Tá bom, para mim tá bom. É ruim ganhar 300 mil reais? Eu fiz isso com o Flamengo, quando eu voltei. Você fez? Eu fiz. O Veloso, né? Sim, era o Luiz Veloso. Foi lá no Torino, conversamos e tal. E aí, quando eu falei, não, eu volto, tá tudo certo. Ele falou, só tem um detalhe, eu não posso pagar o que você ganha aqui no Torino. Eu falei, quanto você pode pagar? Ele falou assim, metade eu consigo. Não, metade. E vim, porque eu tava com vontade de vir. Exato. E queria jogar no Flamengo também. Então, depende da vontade de jogar. E eu não tenho a minha vida estabelecida como tem o Oscar. Porque naquela época eu não se ganhava. É bem diferente. Então, assim, ele não está errado o jogador, não estou criticando o jogador, não. O jogador ele tem que cobrar o que ele acha que vale. Né? Mas aí vão criando essa fantasia. E o detalhe, é importante entender assim, um jogador como o Oscar, com 30 e poucos anos, com muito tempo jogando lá fora, ele já conseguiu construir não um pé de meia, ele construiu, sei lá, uma fábrica de meia cheia de dinheiro. Um corpo inteiro. Parabéns para ele, que bom, que ótimo, sucesso total. E para isso até ele abriu mão de algumas coisas. Ele saiu do grande foco do futebol mundial, da Premier League, para jogar no campeonato chinês. Uma opção dele. É uma opção do cara. Eu vou ganhar dinheiro pra cacete, eu vou ficar rico. E não vou jogar, não vou brilhar aqui, eu poderia ganhar uma Liga dos Campeões, ser campeão da Premier League, coisas assim. É um direito que ele tem, ele escolheu, foi pra lá, ok. Mas ele veio pra cá, ele negocia com o São Paulo, metade do salário quem paga, segundo foi amplamente noticiado, é o patrocinador. Aí ontem chegaram a especular que o patrocinador pagaria o menino, o Marcos Leonardo. O CEO da patrocinadora teve que ir na rede social colocar uma postagem, vocês viram isso? Dizendo que não vou pagar nada. O Oscar, nós acertamos para ele ser embaixador da marca e aí colaboramos aqui assim. Eu vi torcedor culpando a Superbet. A gente não pode agora contar comigo. Como assim? Vocês não vão pagar? Mas o torcedor de São Paulo foi enrolado, ele foi enrolado o dia inteiro. Porque era evidente que a chance disso acontecer era mínima. Qual o interesse do Al Hilal de ceder um jogador jovem, muito bom. 24 anos. De graça, pagando a maior parte do salário. Aí no final, a versão que eu vi ontem à noite foi, não, o São Paulo queria pagar uma parte, mas eles tinham que pagar a outra. Mas qual o interesse que os caras têm? A Bahia não ficar parado. Cara, então empresta alguém que paga o salário inteiro. E pagar o salário inteiro é algo que o São Paulo não tem condições de fazer. Essa história que cabe no orçamento. Que orçamento é esse? Do time que está em crise, tem FIDIC e cabe todo mundo. O São Paulo tem quantos jogadores na casa de R$1 milhão? Deve né? Uns 2 ou 3? Pelo menos, né? Não, mais. Então, talvez. Tem pelo menos 3 ou 4. Não, tem alguns que estão na casa dos 3 milhões. Tem vários acima de 700. Então assim... Gente, como o Corinthians. Igual. Né? E o Flamengo chegou a sondar o Marcos Leonardo. A resposta foi que ele queria jogar em São Paulo. Eu entendi que era no São Paulo. Em São Paulo ou no São Paulo vai dar no mesmo, digamos. Nem houve negociação. Por quê? A vontade do jogador não era jogar num clube que não fosse o São Paulo. Ok, não teve nada. Agora, se ele admitisse, porque não adianta o Flamengo procurar o Al Hilal se o jogador não quer. Não adianta você... Essa é não adianta o jogador fala, eu não quero e acabou. E não adianta você forçar em cima do jogador se o clube não quer nessas condições aí. Exatamente. O que me contaram é que o Marcos Leonardo queria ser protagonista e no Flamengo ele sabe que não seria. Exatamente. Eu estava conversando com um amigo meu, ele falou uma coisa, o Casão viveu essa época no Flamengo. O Flamengo teve uma época que vivia muito dessa coisa que a torcida compra sempre, que é... O time estava no buraco, sem dinheiro, depois ficou ainda pior do que no tempo que o Casão passou por lá, que foi em 93, que eu cobri o Flamengo João do Brasil, o Casão não vai lembrar, uma vez eu entrevistei o Casão na beira do campo da Gávea ali para uma matéria de domingo no JB. E eu vou achar essa matéria e vou trazer para você. E aí... O que acontece? Costumeiramente falavam que alguém ia voltar, porque amava o clube, que não sei. Vira e mexe essa história. São Paulo está igualzinho. Eu lembro do Juan, que hoje trabalha na CBF. Não, o Juan vai voltar para o Flamengo, o Juan é rubro-negro, o Juan foi para o Internacional. E fez um gol pelo Internacional contra o Flamengo certa vez. Não estava errado. O Flamengo era uma bagunça danada, não ia receber em dia. O Inter estava mais organizado. Ofereceu uma proposta, ele foi para o Internacional. Depois joga no Flamengo, encerra a carreira e fica até no clube em outras funções. Agora está na seleção brasileira, trabalha para a CBF. E isso durou muito tempo.
Sim. E é um discurso muito fácil de ser emplacado. Né? Porque esse jogador ama o clube e o torcedor ele se deixa levar por isso. Perfeito. Só que isso cada vez menos tem valor. Sim. Por quê? Como o Casal falou, você tem um empresário, você tem mais gente envolvida. Então, além do desejo do jogador, tem mais gente interessada. E é o trabalho dos caras também. O cara é empresário, tá fazendo o trabalho dele. O jogador hoje é tudo microempresa. Exatamente. Em resumo, a vontade Às vezes, de jogar, macroempresa. a vontade de jogador é um fator importante, mas não é determinante. Ainda sobre essa questão de janela, quem gasta mais, quem está gastando, o Palmeiras gastou 700 milhões, o Flamengo gastou menos, o Botafogo gastou tal. O Palmeiras ele gastou 700 milhões nessa janela. Mas, se você pegar o período espanhol, que eu costumo dizer, que A era Tirone, que é o período de domínio de Palmeiras e Flamengo, ele ainda investe menos do que o Flamengo. Se você pegar o trecho todo, da janela toda. É um levantamento bem interessante. Ele, como eu falei, ele fechou a janela de transferências com a chegada do Andreas Pereira e confirmou o maior gasto em contratações da sua história, mais de 700 milhões. Só que quando você compara o Flamengo na era espanhola, estamos falando desde o quê? 2019? 19, a partir da Libertadores que o Flamengo ganha com Jesus. O Palmeiras ainda está atrás nos investimentos. Olha na tela aí. Olha lá. Tem aí receitas... primeira tela de receitas. Receitas ano por ano. Em vermelho o Flamengo, em verde o Palmeiras. 2019, 939 milhões o Flamengo, 665 o Palmeiras. E aí vai, 756 no outro ano, 611, tarará. Em 2021 eles ficam bem próximos, como a gente está vendo aí. Aí depois o Flamengo já ultrapassa o Palmeiras. E assim foi também em 2023. Em 2024 eles ficam muito parecidos, mas com o Flamengo ainda um pouquinho à frente. Isso são as receitas. Então, no total, a gente teve o Flamengo com receita de 6.662.000 reais e o Palmeiras com 5.287 milhões. Isso de bilhões. Isso de 19 a 24. Isso, bilhões. Já que esse ano não está para auferir receita ainda porque está em andamento, né? E aí tem outra tela com o gasto em contratações de um e outro. Estamos falando, por que o Palmeiras e o Flamengo? Porque o Palmeiras e o Flamengo dominam o futebol brasileiro nos últimos anos. A sua era. Olha o ano de 2025, que é o último ali à direita, você vê o Palmeiras, um esticão imenso. Nos outros teve algum equilíbrio, mas muitas vezes com o Flamengo à frente. O que significa que, no total de gastos de contratações, que é a última tela, de 2019 a 24, o Flamengo gastou mais, depois de 19 a 25 também mais, e de 20 a 24 o Flamengo gastou bastante mais. Certo? Esse é o levantamento que você fez, Danilo. Tentei fazer essa janela, né, de 19 a 24, a 25 no caso, tem vários cenários que a gente pode traçar aí, né? De 19 a 24, que é quando o Flamengo ganha a primeira Libertadores, aí em 20, 21 o Palmeiras ganha, e aí começa, propriamente dito, o Palmeiras já até tinha sido campeão em 16, em 18, mas acho que a partir de 19, quando a chegada do Jesus é a hora que começa a ficar mais marcante essa briga, assim, entre Palmeiras e Flamengo. Essas telas todas que a gente viu, é uma coisa que a gente já sabia, que é natural, o Flamengo ganha mais que o Palmeiras, sempre ganhou mais e provavelmente vai sempre continuar ganhando mais, com uma exceção ou outra, caso o Palmeiras ache 2 Hendricks num ano e tal. Então o Flamengo sempre tem, e naquela tela que a gente viu sobre o total de receitas, a diferença de 19 para 24, o Flamengo tem uma diferença relevante de quase 1 bilhão 400 milhões a mais nessa janela total, né? Então a gente tem essa tela aí mostrando, é uma diferença assim relevante do potencial. Quando a gente tem tudo isso de dinheiro nessa janela, mostra que se o Flamengo quiser ser mais agressivo, que aí nas outras telas a gente viu, o Flamengo foi mais agressivo em todas as janelas que o Palmeiras, porque pode, porque tem. E que fique claro, a gente está falando aqui sobre esse potencial, o Flamengo faz isso porque paga as contas, porque tem organização, e o Palmeiras consegue competir com o Flamengo, que é tão mais poderoso que o Palmeiras, justamente por isso. Aí tem a tela da janela ali, somando as contratações ano a ano, e mostra que o Palmeiras com esses 700 milhões agora, ali a gente vê o Flamengo na frente de todas, tem até um gap ali de 20, 21 quando tem a pandemia, e você vai ter uma diferença também, nos balanços tem ali algumas contratações que são contabilizadas porque é ano contábil e tal para cá, mas esse gráfico considera a temporada disputada, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o Flamengo à frente em todos, o Palmeiras foi agora, pela primeira vez, passar o Flamengo, e até 24, que aí tem o último gráfico que tem, que
que é comparando era a era, de dos 19 a 24, que é o que a gente tem agora, que a gente pode já considerar os títulos, né? De 19 a 24, o Flamengo investiu 1 bilhão e 100 milhões, o Palmeiras perto de 660 milhões ali, e a diferença entre eles nesse período de títulos relevantes é uma Copa do Brasil. E agora o Palmeiras, que pôs 700 milhões, chegou bem próximo do Flamengo, mas ainda está atrás. Então mostra essa guerra entre eles, né? De como é a receita dos dois, de como é o investimento. Se a gente olhar o último gráfico é da era Abel, né? O Flamengo na era Abel, desde que o Abel chegou, investiu 1 bilhão. O Palmeiras investiu praticamente metade, do que até a gente vai lembrar de todo o chororô lá do Abel, né? Eu não tenho dinheiro, eu não invisto, eu não tenho jogador pronto. Então mostra um raio-x legal dessa guerra entre os dois aí nos últimos tempos. Agora tem um detalhe, né? Assim, o caso da Danilo pegou 19 em diante. O time vencedor do Palmeiras, com o Abel Ferreira, tem vários jogadores anteriores ao 2019. Né? E foi um período também de... Como, por exemplo, o Everton, investimento. Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, estou lembrando de cabeça aqui alguns. Zé Rafael Veiga, Dudu. Era Alexandre Matos. Essa turma toda chegou entre 2015 e 2018. Né? Então, esses jogadores, o Rafael Veiga demorou, Scarpa. Sim. Então, você vê, jogadores importantes, titulares, Sim. durante boa parte do tempo, o tempo todo, que renderam muito tempo. O Matos contratou muitos jogadores, deu muitos tiros, né? Muitos Matos contratou quase 80 jogadores. É uma loucura. Né? Quase 80. Tá fazendo no Santos agora. O Barros chegou agora a 39. Você vê como mudou o projeto esportivo. Agora, vários desses jogadores foram, de certa forma, foram importantes, né? De certa forma, não foram importantes nos anos seguintes. Então, 19 em diante, o Palmeiras, ele tinha já uma base que o Flamengo começa a montar, porque dos jogadores importantes que chegaram antes, do time de 19, quem já estava no Flamengo, dos titulares, era o goleiro, Diego Alves, que chegou em 17, o Rafinha chegou naquele ano, o Felipe Luiz chegou naquele ano, o Pablo Mari e o Rodrigo Caio também. No meio-campo, o Arão já estava, então 2. O Diego era reserva. O Ribas era reserva. O Everton Ribeiro já estava, chegou em 17. O Gabigol chegou naquele ano, o Arrascaeta chegou naquele ano, o Bruno Henrique chegou naquele ano, o Gerson chegou no meio do ano. Então o Flamengo tinha 3 titulares ali, no time. O Everton Ribeiro, o Arão e o goleiro, que já estavam antes de 19. Ou seja, o Palmeiras ainda usou bastante ali jogadores anteriores a 19, porque começa com seus investimentos. O Dudu em 15, eu acho que assim, é a virada, mas mais intenso 16, 17, 18, do que em 15. E depois, acho que aí é o que o Paulo... Lembra que aquele FISA, teoricamente, ia dar de presente? Que no final virou dívida. Que é essa época que o Mauro tá falando. O Borja, por exemplo, né? Que no final tudo virou dívida, o Palmeiras teve que arcar, assim como no final arcou com os pagamentos do empréstimo do Paulo Nobre. E é isso que o Mauro tá falando, é um pouco do que o Palmeiras tá fazendo agora também, né? De praticamente remontando o time. Então, quando a gente fala dos 700 milhões, claro que o Palmeiras tem que ser cobrado para jogar melhor agora, para ganhar e tal. Mas esse gráfico, ele mostra um pouco desse raio-x de como o Palmeiras está, neste momento agora, reconstruindo. Se a gente fizer esse gráfico daqui 5 anos, que a gente não vai estar nesse estúdio daqui 5 anos, mas imaginando que a gente fosse estar... Não, a gente vai estar no estúdio melhor. Daqui a 5 anos, a gente vai ver que é mais ou menos isso. O Palmeiras gastou 700 milhões agora, eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos não vai chegar nem perto disso. Porque o Palmeiras não tem este potencial. O Palmeiras não pode gastar 700 milhões todo ano. O normal do Palmeiras é ali, 19, 20, 21, 22, 23. Esse é o normal do Palmeiras. Sempre atrás do Flamengo, porque o Flamengo tem mais dinheiro para gastar. Então, esses 700 milhões, ele é o início de um novo ciclo. A gente está vendo agora um grande investimento do Palmeiras que corresponde. O investimento de 25 corresponde a todo o investimento feito de 19 até 24. De uma vez só. Em um ano, o Palmeiras está gastando o que gastou de 19 a 24. Porque é justamente isso que o Mauro falou. Em 19, em 20, que é quando o Palmeiras é campeão da Libertadores, e 21, são as 2 menores barrinhas aí na tela. Porque o Palmeiras já estava aproveitando a base, estava tentando se recuperar de uma janela que foi danosa ao clube. O Palmeiras tinha dívidas, estava quase voltando a ser o que era antes, ali em 14 e tal, quando o Paulo Nobre chegou. Tanto que o Gagliotti chegou e falou, putz, eu vou ter que demitir o Matos, eu vou ter que demitir o Mano, não vou contratar ninguém. Chamou o Vanderlei Luxemburgo e a única contratação de 20 que tem nessa tela aí, 2, Vinha e Rony. São as únicas 2, o resto é base. Porque o Palmeiras precisou parar a máquina, que é o que a gente fala do São Paulo agora. E aí agora, em 25, consegue gastar tudo isso, e eu imagino que nos próximos anos vai ser janela de manutenção, eu tenho falado. Que é só assim, pequenos investimentos. Agora, isso, né, Casão, isso que o Danilo está falando, esse investimento aqui e ali, reflete o que são os 2 times em campo.
O Palmeiras é isso que o Danilo está falando. Talvez não contrate nos próximos anos, então tem alguns jovens e tal. Agora chegou o Andreas Pereira, que é o jogador mais pronto e tal. O Flamengo, os caras que ele contratou são caras que vão entregar agora. E o Flamengo não está pensando, eu preciso vender o Jorginho no ano que vem, ou vender o Saúl. São dois estilos de contratações completamente diferentes. O Flamengo, ele contrata cara para entrar, para chegar e jogar, para chegar e disputar posição. A grande maioria dos jogadores que o Flamengo contrata, a maioria, chega e vira titular rapidinho. Como está sendo agora, como foi ano passado, os outros anos todos. Contratava jogador para chegar e entrar. O Palmeiras contrata jogadores que estão se destacando, são jovens, para ver a evolução no futuro. E aposta também em vendas como vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão e tantos outros garotos da base, né? Então o Flamengo, o Facundo é jovem, Souza é jovem, né? São jogadores que o Flamengo, que o Palmeiras... Vitor Roque, muito jovem, tem mercado. Então o Palmeiras contrata, claro, para fazer um bom time no momento, mas pensando na frente e pensando em vender jogador. Sim. O Palmeiras pensa em vender jogador. O Flamengo não pensa em vender jogador que ele contrata. Ele contrata o jogador ali para virar titular e de repente ficar um tempão, ou já contrata jogador que já na reta final da carreira, né? Então são dois estilos diferentes, mas os dois estilos que funcionam. Tanto que funcionam que são os dois mais vencedores aí dos últimos anos. Eu não acho que é só isso, não. Acho que tem a questão também de perfil do jogador e o que a comissão técnica gosta de trabalhar. Bom ponto. Acho que tem isso também. Eu não acho, por exemplo, que o Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez vão ser vendidos por uma fortuna. O caso do Richard Rios é raríssimo, né? Um jogador que já não era tão novinho e de repente vai super bem vendido. Isso acontece, mas não é comum. Ele já tem os dois 26 anos. Já. Eu falo já porque os caras vão buscar o cara no berço hoje em dia, né? Então, com 26 anos, você não é tão competitivo no mercado ali internacional para ser negociado. Eu acho que tem muito perfil com o qual gosta de trabalhar. Eu acho que o Flamengo mira mais jogadores assim... mais técnicos e que são também muitas vezes mais protagonistas. São mais protagonistas e mais medalhões. Existe uma diferença, eu acho que muito clara entre os dois times, tirando o Jorge Jesus. O Flamengo não teve nenhum técnico como protagonista nesse período todo. Ele foi campeão com o Dorival, foi campeão com o Rogério Ceni, né? Foi campeão com o Felipe Luiz. Esse até consegue ter um pouco mais de protagonismo, porque foi jogador, rubro-negro, a torcida o tinha como um dos ídolos e tal. Então ele consegue, mas ele não é o time do Felipe Luiz, é o Flamengo. O Palmeiras é muito o Palmeiras do Abel Ferreira. O protagonista é o treinador, inegavelmente. São estilos diferentes. Isso acho que muda também até a ação no mercado dos dois clubes, porque... Com o dinheiro que o Palmeiras gastou, eu acho que o Palmeiras poderia buscar outro perfil de jogador. Na linha do que fez agora com o Andrés Pereira. Jogadores mais de ponta. E tem muito jogador bom. Daria para ter, de repente, menos jogadores e mais jogadores de ponta. Assim, jogador, sabe, aquele que vai... Então, eu acho que tem um pouco do perfil que o Mauro falou mesmo, do que o técnico prefere, mas tem um pouco também desse, quando o Casão fala dos jogadores jovens para vender, não necessariamente vai vender, mas é um jogador que você paga uma vez uma bala e fica com ele 10 anos, que é o que o Palmeiras fez com esses jogadores que chegaram em 16, 17, que a gente falou agora, e que tem alguns que estão até hoje, né? O Palmeiras consegue gastar e fica mais, tem que ficar mais tempo, porque a longo prazo o Palmeiras não vai ter o mesmo dinheiro que tem o Flamengo para competir, então você tem que mudar um pouco a estratégia. Sabe se o Mauro virar diretor de futebol de Botafogo, o que ele vai falar de um jogador que foi vendido para o Nottingham Forest, foi emprestado. Não, o cara foi apresentado, atualizou na rede social, né? Tirou camisa, tirou foto. Né? É uma loucura o que aconteceu. Isso aí é que assim, o mercado sem fair play financeiro acontece de tudo. De tudo. Por que diabo fizeram isso? O jogador vai e volta. João Textor e o Marinato. Os dois chegam num acordo, tá lá com a camisa. Pô, vou jogar a Premier League. Chegou e voltou. O que a gente já viu acontecer, você compra e fala, você continua aí até fazer 18 anos, você continua aí até o final da temporada. Agora viajar é o Hendrick, é o Estevão. Esses são os garotos que tem que esperar ter 18 anos, mas tem jogador que disputa Libertadores, depois vai. Agora, vai até lá, tira a foto, muda o perfil, como disse o Mauro, e volta. Então, não é uma loucura. Alguém não tem que explicar isso? Alguém não tem que fazer... Exato. Eu tô falando popular, falando com o Casão. Não tem que explicar um negócio desse. As explicações são prosaicas. Você vê as matérias sobre o assunto. Não, o Botafogo não pedia emprestado, resolveu emprestar. Mas e aí? Não tem fair play financeiro, é um mercado desregulamentado. Fácil de tudo. Tem que esperar uma coletiva
Não tem uma resposta daquilo que a gente quer ouvir. Né? Do Textor, do Botafogo, tem que ter um grupo de jornalistas que fica em cima lá, porque alguma coisa tem que ser explicada. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. O que aconteceu? O que o Textor fez? Que tipo de negociação foi essa? Por que o cara foi e voltou? Qual é o motivo? O time não quer o cara? Por que comprou? O Botafogo quer ficar com o cara? Por que vendeu? A despedida do Cuiabano no Instagram foi: esse não é o adeus, é só um até logo. Realmente foi esse é o até logo, né? O cara bateu lá e tá de volta aqui, negócio realmente... Podia fazer tudo isso por videoconferência, né? A inteligência artificial, bota a camisa aqui, inteligência artificial, põe um negócio no fundo, eu tô aqui no estádio, mas não tô não. Será que lá no Wikipedia do Cuiabano tem lá Nottingham Forest já? Como Boa pergunta, né? Será que zero jogos, 0, 2 dias lá, enfim... Nem o Robin Hood está entendendo o que está acontecendo. Estamos chegando ao final aqui, mas só para não deixar passar, já que estamos falando em negociações, o Corinthians está tentando ver uma solução longe ainda para a questão do transfer ban lá, né? Do Félix Torres, não consegue resolver agora também. Se eu torcer porque o transfer não continuar. Pois é, tem muito torcedor que fala assim, o Juca Kfouri falou assim, ainda bem que tem transfer ban, porque a empresa não contrata ninguém, não gasta mais dinheiro. Levanta um bandeirão do transfer ban. Recebeu uma proposta de 200 milhões para o Yuri Alberto. Recebeu uma proposta de 200 milhões para o Alberto. Num dia anterior que fecharia o mercado italiano. A Roma ofereceu 200 milhões porque era a última, estava fechando. Isso. Ela veio com tudo para o Corinthians não recusar. O Corinthians recusou. Com esses 200 milhões, se o Corinthians tivesse vendido o Alberto, que está machucado, hein? Sim. Com esses 200 milhões, você quebrava esse transfer ban, pagava os outros dois, que pode acontecer, e ficava com uma grana restante. Pagava os 11 milhas. Aí vai falar, mas fica sem atacante, paciência, meu amigo. Você está devendo para todo mundo, cara. Fica com o Guinegão. Guinegão tá aparecendo aí, exatamente. E é exatamente o que o Flamengo já fez, o Palmeiras. Bom, enfim, aí a gente vai voltar pra... Tá aí, galera, o vídeo. E esse vídeo diz e deixa claro, cara, como o Corinthians é grande tanto quanto o Flamengo. Só que inversamente, né? Porque assim, o que o Corinthians tem de lambanças... Pode pôr aquela música lá dos Trapalhões. Porque assim, as lambanças do Corinthians é tão grande quanto o Flamengo. Inversamente, porque o Flamengo é grande. Hoje, você viu aí o balanço de 2019 para cá, entre Flamengo e Palmeiras. Flamengo investiu agressivamente, só não essa janela agora, nesse ano, que o Palmeiras foi o inverso. O Mauro é demais, ele tira sempre algo da manga. Danilo veio expor tudo isso aí, é verdade, sim. Só que o Palmeiras já vinha com a base, sim, lá desde 2015, Dudu, Everton, o goleiro, Rafael Veiga e a série de outros, Gustavo Gomes. Ele é cirúrgico, cara, por isso que eu gosto. Ele parece ser rude, parece ser grosso, ele é mesmo, mas assim, ele não tem papas na língua. Ele é enfático, ele é objetivo. E não tem essa de enrolação, não. É por isso que eu gosto de fazer vídeo com o Mauro César, porque ele é assim. E a do Cuiabano, cara, mais uma. Esses aí são os mistérios do futebol, né? Como que o cara é vendido para um time, bate lá e volta, só tira a foto e volta emprestado pro Botafogo. Esse futebol brasileiro prega a peça pra gente, viu, cara? Mas é engraçado. É o que tem para essa data FIFA, beleza? Tamo junto e o vídeo é isso aí. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.